Olá, meu nome é Edson Zogby, sou especialista em marketing de varejo e hoje, na aula de hoje, nós vamos falar do planejamento, do formato dos serviços e do atendimento do comércio. Vamos começar falando como consumidor, o que aconteceu com o consumidor no passar do tempo. Qual foi a revolução histórica que o consumidor passou nos últimos tempos, né? Por que ele chegou a esse momento atual, né? Então, até a década de 90, o país vivia momentos de hiperinflação, onde o comércio remarcava constantemente o preço dos produtos. Chegava a marcar 3 vezes no mesmo dia, por causa da inflação, remarcar o produto. Então, o comerciante ele tinha um foco muito grande só em fazer esse serviço, a remarcação dos preços, né? E o consumidor ele não tinha muito discernimento de quanto era o valor real do produto, ou seja, ele não tinha julgamento de valor do produto. Quando ele tinha um pouco de julgamento de valor do preço daquele produto, ele não tinha tempo de comparar preços entre concorrentes e tudo mais. Com a estabilidade da economia, o consumidor começou a ter mais esse julgamento de valor e começou a decidir com mais conhecimento o que comprar. Juntamente com isso veio a tecnologia, e a tecnologia proporcionou ao varejista começar a organizar o negócio dele, já que ele não tinha que remarcar tanto. Então, com a tecnologia e com o mais tempo de sobra, ele começou a se organizar melhor para atender melhor o consumidor. E o consumidor gostou disso, se sentiu mais confortável com isso. Simultaneamente a tudo isso, veio o advento do PROCON, né, que é o órgão que vê os direitos do consumidor, em termos de trocas, garantias, a comunicação correta dos preços, das condições de pagamento. Então, tudo isso aconchegou e colocou o consumidor numa posição muito confortável para decidir suas compras. Hoje em dia, até, existe o jargão que fala que o consumidor ele não tem fim o nível de exigência dele, né? A exigência dele em cima dos produtos é eterna. Cada vez ele é mais exigente, é uma utopia você satisfazer o consumidor, porque ele está acostumado com tudo isso, ou seja, o preço mais ou menos estável, o suporte que o PROCON dá para ele não ser enganado, para ele não ter problema com o produto, né? E toda essa concorrência que aumentou no mercado do varejo, que faz com que ele se sinta mais confortável, né? Então, o consumidor hoje ele quer cada vez mais do varejista. Por que isso é importante, né? Porque a gente está falando de atendimento. Atendimento, a gente está falando de pessoas, de gente, né? Para você formatar um atendimento, você vai lidar com equipes, com pessoas que são coisas escorregadias, não são objetos racionais, não são fórmulas fechadas. Você vai lidar com um universo muito grande de informações para poder ter uma equipe ideal. Então, é tão importante isso que no marketing, um dos P's do marketing hoje é o P de pessoas, né, das ferramentas de marketing. Mas e o consumidor, né? A gente fala assim, está falando que ele está mais exigente e tal, mas ele sabe ou não o que ele quer, né? Quando o consumidor ele entra numa loja, né? Ele sabe o que ele quer ou não, né? Vamos dar um exemplo disso. Numa compra de uma calça jeans, por exemplo, né, o homem tende a ser mais objetivo na compra. Eu falo tende a ser porque não dá para generalizar, né? Existem homens mais objetivos, menos objetivos, mas na média o homem é mais objetivo que a mulher para comprar. Então eu entro numa loja para comprar uma calça jeans, eu vou olhar a vitrine, mais ou menos eu vou falar, é essa que eu quero. Aí eu entro, eu posso olhar mais uma ou outra, mas a minha compra vai ser entrar, experimentar, tal, e sair e comprar. Eu mesmo, a mesma pessoa, se eu for acompanhado da minha mulher ou namorada, tanto faz, vai mudar totalmente o meu processo de compra. Eu vou, primeiro, experimentar mais calças, né, para saber o que ela está falando, qual é a opinião dela. E a opinião dela vai interferir muito na minha decisão de compra. E ela também vai sugerir mais calças para experimentar. Talvez eu experimente e não compre nada e saia da loja, vou dar uma volta com ela, depois eu vou tomar um café e volto para comprar. Talvez eu desista da compra. Quer dizer, o mesmo consumidor, a mesma pessoa, pode ter comportamentos distintos na hora de comprar de acordo com o universo do momento, né? Então, estar sozinho ou estar acompanhado é um dos quesitos que pode mudar esse comportamento. E aí, aquela pergunta, o consumidor sabe ou não o que ele quer, né? Importante, quando a gente vai falar de atendimento,
não importa se ele sabe ou não o que ele quer. Isso é irrelevante. O que importa é atender bem o consumidor, saber recebê-lo. Então, quando a gente vai formatar o atendimento, a gente vai falar assim, como é que vai ser a equipe ideal, a gente tem que ter uma equipe que saiba receber o consumidor. Porque você nunca sabe como ele vem. Você não sabe se ele tem certeza da compra, se ele não tem. Você não sabe se ele está acompanhado, se ele não está. Se ele está com dinheiro, se ele não está. Você não sabe o motivo da compra. Então, tudo isso vai ser importantíssimo na hora de você definir a tua equipe de atendimento. Vai ser, o objetivo final da história é saber receber o cliente, saber atendê-lo, né? Mais do que saber exatamente quem ele é, né? As indústrias, normalmente, elas fazem pesquisas para definir qual é o padrão, o cliente padrão para um desenvolvimento de produto. E isso é muito bom. Essa definição para a indústria, ela dá toda a base para se conceituar um produto. Mas isso não quer dizer que no varejo você vai receber todas as pessoas com o mesmo comportamento. No varejo esse comportamento vai mudar no momento da compra. Então é importantíssimo que o atendimento esteja pronto para receber sem rotular o cliente. Mas então como que o varejista deve ver os clientes, né? Você não pode generalizar em marketing, né? Quando você está falando de pessoas, você não pode generalizar, você não pode trabalhar com números, com dados, né? Se você quiser trabalhar só com dados, com a parte numérica, são pessoas de tal idade, pessoas de tal sexo, de tal classe social, você está massificando dados. Massificar dados não serve para você formatar o atendimento. Massificar dados serve para você, por exemplo, passar esses dados para o setor de compras. Mas massificar dados para pensar no relacionamento humano é um erro. Então, não deve se pensar em números nesse sentido, né? O consumidor tem que ser visto como um indivíduo único, com comportamento específico para o momento de compra. E esse comportamento pode variar no decorrer do tempo. Ou seja, eu posso entrar numa loja para comprar a tal da calça jeans, e no momento de compra, o tempo que eu estiver indo da loja, eu posso mudar o meu comportamento. Por vários motivos. Vamos voltar naquele exemplo. Eu entrei com a minha esposa